Oi, 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 gente querida. Estou de volta para mais um episódio do Eu Mãe, que é um quadro do podcast Eu por Inteira. E hoje eu quero trazer um episódio diferente, uma espécie de alerta. Esse alerta é muito em relação aos cuidados com os bebês, para quem quer visitar os bebês. Que a gente sabe a euforia que é quando um bebê chega na família, né? Todo mundo quer fazer visita, todo mundo quer ver, quer pegar. E a gente sabe que nos primeiros dias a recomendação é que não aconteçam essas visitas, né? Então, a primeira recomendação que eu quero trazer hoje é em relação às visitas apenas com a autorização dos pais. Como eu disse, a família fica eufórica, todo mundo quer conhecer o bebê, mas é um momento de muito desafio para a mãe que está tentando ali lidar com um bebê que acabou de nascer, né? Com questões relacionadas à amamentação. Essa mãe também está entendendo, querendo entender como é que vai ser a vida dela. É como se ela estivesse ali o tempo todo recalculando a rota. Então, é, essas visitas é bom que se respeite um período, né? Cada família define o seu período de adaptação, né? E lá em casa a gente recebeu visitas de parentes, de amigos, depois que o neném tomou todas as vacinas. O Otto nasceu numa época que estava com um surto de bronquiolite e eu falei pro meu marido: vamos segurar essas visitas, vamos deixar apenas que é muito próximo visitá-lo nesse primeiro momento, por conta, né, da bronquiolite, ele é um bebê, se ele tiver que ficar internado, como é que seria? Então foi uma coisa que a gente deixou bem claro, né, para a família do meu marido e a minha família também. A segunda recomendação, o segundo alerta, é quem estiver doente, não visite o bebê. Mesmo que seja um resfriadinho ou que o nariz ali está escorrendo, não é recomendado porque pode ser muito perigoso. O bebê não tem imunidade, né? Para lidar com qualquer coisa no início da vida, que seja uma gripezinha. Então, para a gente tomar cuidado mesmo. E se for visitar o bebê, é o terceiro alerta de higienizar as mãos. Parece básico, é, parece que é uma coisa comum de acontecer, mas não é. É necessário lavar as mãos antes de tocar o bebê e não tocar as mãos nem os pés do bebê. Porque tem um momento que ele começa a usar muito a mãozinha, colocar essa mãozinha na boca. Ele coloca as mãos e ele coloca também os pés. Então, evite de entrar em contato com o bebê e não o beije. Por favor, não beije o bebê. Seja no rosto, na testa, na bochecha, na mãozinha, nada de beijo. Porque, como eu falei, o sistema imunológico dele é muito imaturo ainda. Ele não teve contato com o mundo externo aqui e é, ele pode ficar doente, né? Outro alerta é que a gente precisa ter muito cuidado quando for fazer visita para o bebê com relação a perfume. O neném não tem um olfato desenvolvido, então qualquer cheiro pode causar algum tipo de reação, né? Porque qualquer cheiro pode ser muito intenso para ele. E a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Muitas vezes a gente não se atenta, a gente nem sabe que isso pode acontecer, então fica esse alerta aí. Sempre que a gente for pegar o bebê, ou que a gente desejar pegar o bebê, a gente precisa perguntar para os pais se pode ser feito. Porque eu não sei se vocês já perceberam isso, mas isso acontece muito comigo. O fato de você ter um bebê, meio que as pessoas já olham, já chegam perto, já querem acariciar. Muitas vezes pessoas que você nem conhece, né? É igual você ir no parque e ver um cachorro.
Você quer chegar, pegar no cachorrinho, às vezes quer abraçá-lo, mas isso não pode ser feito. Sempre, sempre a gente precisa perguntar aos pais. É também importante, e que eu acho que esse é um dos mais difíceis, principalmente para quem é muito próximo, né, das mães e dos pais, é a questão dos palpites. Então, não dê palpites se você não for solicitado para aquilo. Opinião é a sua opinião, a sua vivência. Então, cada família vive uma coisa. E esses palpites, muitas vezes, eles incomodam demais, principalmente a mãe. Porque eu não vejo a família dando palpite para o pai. É muito da mãe, né? Para a mãe. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso daí. Porque muitas vezes esses palpites, eles vêm como uma receita. Ah, o neném não tá comendo. Ah, faz um mingau de aveia e dá para ele, porque na minha época eu dava e meus filhos estão fortes e saudáveis. Ah, na minha época eu dava danoninho. Dá danoninho para ele, entende? Então a gente precisa ter muito, muito cuidado. Quando você for fazer uma visita para o bebê, sempre pergunte para a mãe se ela precisa de uma ajuda, porque com certeza ela vai precisar. A gente sabe que todo mundo quer ver o bebê, quer pegar, quer estar ali com ele, mas ninguém olha para essa mãe e ela está num momento de extrema vulnerabilidade. Se ela tiver feito um parto, uma cesariana, ela pode estar sentindo muita dor. Todo mundo quer ver o bebê, mas poucas pessoas olham para essa mãe para lavar uma louça, para fazer qualquer coisa. Às vezes ela só quer conversar, ou às vezes ela só quer que você fique ali. Então, ofereça ajuda. Se você for convidado a visitar esse bebê, se você for alguém próximo, faça isso. Eu tenho certeza que essa mãe vai ficar assim, ó, muito, muito feliz e agradecida. E um último alerta, que por mais que seja óbvio, a gente precisa dizer o tempo todo, o puerpério é um período muito desafiador para a mãe. Ela tá ali cuidando desse bebê, tentando entender os sentimentos que ela tem uma baixa de hormônios, tem um momento que ela tá chorando, no outro momento ela já está surtada. Esta mãe, nesse momento, ela precisa de muito cuidado, de muito acolhimento, de pouco julgamento, de nenhum julgamento, na verdade. Então, a gente tem esse bebê na família que traz uma alegria, traz uma renovação, traz um amor, e a gente tem uma mãe ali que está vivendo um desafio grande. Sempre a gente olhar para essas duas pessoas, né, é um alerta para a gente olhar para os dois, para esse bebê e principalmente para essa mãe que precisa de cuidado, para ela cuidar desse bebê. Esse alerta é o que eu queria trazer, né? São algumas coisas que são básicas, mas que mais uma vez o óbvio precisa ser dito. Então é isso, a gente fica por aqui e te vejo em breve. Um beijo.